Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Glória a Deus pela sua vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Este aqui é o canal Páginas de Luz, onde eu faço leituras bíblicas e convido você a já separar aí, a sua amada e querida Bíblia, as nossas páginas de luz, porque nós vamos ler o livro de Deuteronômio. Yes! Chegamos a Deuteronômio. E esse livro significa praticamente eu anotei aqui para vocês. Significa segunda lei ou repetição da lei. O que acontece praticamente no livro de Deuteronômio? Nós vamos rever, nós vamos rever muitas coisas pelas quais os israelitas passaram. Por quê? Porque durante um bom tempo, durante 40 anos, os israelitas eles permaneceram no deserto aguardando a oportunidade de entrar na terra prometida, certo? Era para eles terem entrado muito antes, mas aconteceram uma série de situações que acabou determinando que eles não entrariam, que eles precisariam esperar, que eles precisariam aguardar. Uma geração inteira foi decretado que não entraria na Terra Prometida, mas a geração seguinte, sim, estaria autorizada a entrar. E aí, agora que eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés, ele já tá velhinho, ele já tá se despedindo, ele já sabe que ele vai morrer, e ele então chama essa geração que está prestes a entrar na Terra Prometida para poder resgatar com eles a memória, para poder falar assim, olha, eu não vou mais estar com vocês. Vamos lembrar tudo que o Senhor fez por vocês. Vamos lembrar da aliança, vamos lembrar dos mandamentos, vamos resgatar a memória, vamos ver tudo que nós passamos até aqui, vamos chamar à nossa mente tudo que aconteceu, justamente para que vocês possam entrar preparados na Terra Prometida, preparados, com a cabeça boa, com o espiritual bom, confiantes e principalmente lembrando, né, que vocês têm uma aliança que precisa permanecer com vocês, né? A aliança com o nosso Senhor Deus, nosso Pai querido e amado. Então, nós vamos ler aqui os 2 primeiros capítulos e já vamos ver, então, Moisés resgatando aí algumas memórias com essa geração. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 1, introdução ao primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã de um lado e Tofel Labã, Azerote e de Isabe do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Então, logo nessa introdução, o que nós entendemos? Nós entendemos que eles já estavam ali realmente na hora de entrar nessa terra prometida. Eles já tinham conquistado ali as suas primeiras vitórias, né, contra o rei Og e contra o rei Seom. E eles já estão ali realmente prestes a avançar para a terra prometida. Mas Moisés, ele realmente precisa dar essas instruções novamente para essa geração. Então, nós vemos logo de cara essa grande surpresa para nós, esse grande detalhe, que o que era para ter durado tão pouco tempo, durou 40 anos, né? Então, nós temos esse grande aprendizado, né, de que quando Deus ele abre uma porta, quando Deus ele fala vai, nós realmente temos que aproveitar aquela oportunidade confiando no Senhor, porque devido à incredulidade e à falta de confiança, aquela geração não pôde entrar e tiveram que ficar ali todo esse tempo, 40 anos, para poder aguardar realmente a oportunidade, sendo que só a nova geração que entraria. Então nós vemos isso logo na introdução. A ordem para deixar Horebe. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo nesse monte, é hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó e a todos os seus descendentes. Então aqui, realmente, finalmente chegou a hora.
A ordem é deixar Horebe. A ordem é sair daquele local. A ordem é avançar para tomar posse da terra. Então Deus fala: olha só essa terra que eu dou para vocês, que eu prometi, a terra da promessa, a terra que eu jurei dar para os seus antepassados. Tá tudo aqui disponível para vocês, do jeito que eu falei que seria. E ele está falando: vocês já passaram tempo demais, que eram os 40 anos, né? Aguardando, então chegou a hora, agora é o momento. Né? E justamente então a ordem agora é para avançar, é para ir adiante e desbravar toda aquela terra prometida. Moisés nomeia líderes de cada tribo. Versículo 9. Moisés continuou: naquela ocasião eu lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor seu Deus aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Isso aqui já é uma memória de Moisés. Então, Moisés está falando para essa geração as lembranças do passado. E ele está lembrando a essa geração. Vocês se lembram que lá atrás, quando eu me senti sozinho, quando eu achei que vocês eram numerosos demais para eu me responsabilizar, e eu, então, nomeei líderes para grupos? Ele está lembrando. Vocês se lembram que lá atrás eu precisei nomear líderes junto com vocês? Se lembrem disso. É importante porque toda boa obra ela é compartilhada. Então agora que eles vão entrar ali na Terra Nova, na Terra Prometida, e Moisés não estaria mais com eles, era importante eles terem essa lembrança, porque muito provavelmente, de repente, eles precisariam novamente nomear outros líderes, confiar em outras pessoas, chamar responsabilidade para si. Então ele está trazendo, vocês lembram que precisou de líderes? Então resgatem isso na mente de vocês, porque pode ser que daqui para frente vocês também precisem dessa responsabilidade de colocar líder, de chamar responsabilidade, porque agora vocês vão por conta, né, junto com Deus, mas eu não estarei mais aqui. Então ele vai trazendo esse resgate na memória, tá bom? Então ele fala aqui: então vocês responderam, seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outras por 100, outras por 50, outros por 10. Então ele está lembrando que foi necessário, né, fazer grupos, colocar líderes sobre esses grupos para eles poderem caminhar de uma forma mais organizada. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. E naquela ocasião eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Então ele traz essa lembrança para esse povo. E agora ele vai trazer uma outra lembrança. Espiões fazem o reconhecimento da terra, versículo 19. Agora ele vai lembrar daquele momento em que justamente o problema aconteceu, né? Porque quando 12 espiões israelitas foram investigar a Terra Prometida, foram lá conhecer a Terra Prometida, era para ter sido positivo. Era para eles voltarem dizendo: olha, realmente a Terra é maravilhosa e tudo mais. Porém, somente Josué e Caleb que tiveram essa visão. Os demais tiveram uma visão negativa, porque eles ficaram com medo dos inimigos, mesmo Deus dizendo que estaria com eles e que haveriam vitórias, né, que Deus derrotaria todos os inimigos que estivessem pelo caminho. Mas então ele vai resgatar essa lembrança desse momento. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo e nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro, enviemos espiões para que façam um reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo, e eles foram à região montanhosa, chegaram ao Vale de Escol e fizeram um reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós, e então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar.
Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram que os habitantes da terra são mais altos e poderosos do que nós, e que suas cidades são grandes e com muros que sobem até o céu, e vimos até os descendentes de Enaque. Então aqui Moisés está lembrando para essa geração o episódio, justamente o episódio que fez com que, infelizmente, a geração anterior não pudesse mais entrar, porque eles ofenderam a Deus de uma tamanha maneira, não foi só falta de confiança, né? Porque o nosso Pai, nosso Senhor, ele tem sentimentos. Não tinha sido a primeira vez que aquele povo tinha se rebelado. Não tinha sido a primeira vez. O povo já tinha se rebelado inúmeras vezes. Mesmo Deus fazendo sinais e milagres e prodígios e maravilhas. Mesmo assim, então ali já chegou no auge, né? Poxa vida, a terra tá ali, tá pertinho. Eu tô falando para vocês confiarem em mim. E eles se rebelaram e não quiseram entrar. Então aqui Moisés está lembrando justamente para que essa geração, nas novas batalhas que eles fossem enfrentar, eles não tivessem esse mesmo comportamento, né? Para que eles lembrassem, poxa vida, já teve pessoas que não confiaram e não foi legal. Então vamos nós fazer diferente. Vamos entrar na Terra Prometida com uma nova cabeça, uma nova mente, para não repetir os mesmos erros. Por isso que Deuteronômio é um livro tão importante. Quantos erros nós já cometemos nas nossas vidas que é importante que a gente não repita, né? Então Deuteronômio traz para nós essa reflexão também de evitar repetir sempre os mesmos erros. Versículo 29, eu lhes disse, não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus irá diante de vocês, ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Lembrando, né, que eles tinham visto a mão poderosa do Senhor no Egito, que livrou todos eles da escravidão, mas não tinha sido suficiente para eles, né? Também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, e como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a esse lugar. Versículo 32. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado, e por isso fez um juramento. Nenhum de vocês desta geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse, você também não entrará na terra. Seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Então aqui, Moisés está lembrando, né, que nem ele mesmo poderia já entrar na terra, né? Porque ele ficou assim, tão nervoso também com toda a rebelião e com as coisas que aconteciam, que ele também tomou uma atitude ruim diante do Senhor e sofreu também uma consequência. Então ele está aqui resgatando tudo o que aconteceu. E que somente Josué e Caleb, daquela geração antiga, que entrariam com a geração nova, porque eles foram os únicos, de fato, que tinham confiado ali com toda a força e vontade nas palavras de Deus, né? E aqui ele continua, darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então aqui é realmente um resgate de tudo que aconteceu, né? Simplesmente toda aquela geração que não acreditou que seria vencedora na Terra Prometida, que não acreditou que Deus estaria com eles na Terra Prometida, que os filhos e filhas sofreriam na Terra Prometida. Então essas pessoas não puderam entrar. Deus fez com que os israelitas andassem 40 anos pelo deserto até que toda essa geração incrédula morresse no deserto, para que então só de fato aqueles que na época eram pequeninos, ainda eram crianças, ainda eram inocentes, ainda iam vir a se tornar homens e mulheres e essa nova geração realmente se formasse para poder entrar na terra. Então, Deus ele permaneceu com a sua promessa, os israelitas entrariam na terra prometida, porém, somente aqueles pequeninos, pequeninas que agora já são homens e mulheres prontos para entrar na terra prometida, devido à incredulidade, então, que aquilo aconteceu, e Moisés ele vai resgatando essa memória aqui.
Então vocês admitiram, pecamos contra o Senhor e agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer, não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Então, aconteceu uma situação que Deus ele já tinha decretado. Vocês não vão entrar, só vai entrar a nova geração. Mas alguns tentaram passar por cima dessa ordem de Deus. E falaram, não, a gente vai de qualquer jeito. A gente decidiu que agora a gente vai. Só que Deus não estava mais com eles ali. A porta que Deus abriu, Deus já tinha fechado. Ele falou, se vocês forem, eu não estarei com vocês. E de fato eles vão, eles querem passar por cima e eles morrem. Certo? Então não adiantava mais querer entrar na terra prometida, porque Deus não ia permitir. Não ia dar certo, não ia acontecer. Então, mais uma vez, Moisés aqui lembrando daqueles episódios que aconteceram. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. E então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los e por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Então aqui Moisés ele tá relembrando para essa nova geração o que já aconteceu. Não é que eles que estão ali escutando fizeram isso, mas os parentes antigos deles, talvez pai, mãe, avô, avó, enfim, os antepassados deles ali que tiveram que passar por essa punição devido à sua incredulidade, fizeram isso. E Moisés está aqui resgatando. E aí aqui se encerra então o primeiro capítulo, Moisés lembrando tudo isso, e agora nós vamos para o segundo capítulo. Recapitulação das andanças de Israel. Então aqui você já vê pelo título, é uma recapitulação. Isso não está acontecendo agora, isso são memórias de Moisés. Moisés está trazendo memórias, falando, discursando. Ele está fazendo um discurso para essa nova geração, somente relembrando coisas que aconteceram e que foram importantes. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para o outro, na região do Monte Seir. Então ele está lembrando que aquelas pessoas, elas estavam a um passo de entrar na Terra Prometida. Mas devido à sua rebelião, eles receberam um decreto do Senhor de que eles não entrariam. Todos eles morreriam andando pelo deserto. Eles não entrariam e não adiantaria querer fazer diferente. Essa tinha sido a consequência de tantas e inúmeras rebeliões, porque não foi só uma, foram várias. Ali já era assim, já tinha extrapolado. Porém, então eles receberam essa ordem de ficar caminhando de um lado para o outro até que chegasse o momento da nova geração entrar então na Terra Prometida. Finalmente o Senhor me disse, vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passaram pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor seu Deus tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto, e durante estes 40 anos o Senhor seu Deus tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Então aqui eles ficaram de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando já tinham morrido já a geração antiga, e aquela nova geração já tinha crescido, já eram homens e mulheres, já tinha passado os 40 anos do decreto. Aí, o que aconteceu? Eles pararam de andar de um lado para o outro e agora eles começaram realmente a marchar para o destino. Porém, nessa marcha para o destino, haviam ali então alguns povos no caminho, certo? Dentre eles, os descendentes de Esaú, certo? E aqui Deus, na época, tinha falado para eles, vocês vão passar por eles, eles são seus parentes, porque se lembra, Jacó e Esaú eram irmãos, certo? Jacó, Israel, né? Porque Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Esaú era o irmão de Jacó. Então eram realmente parentes. O que Deus fala? Que vocês vão passar por eles, não toquem em nada, não queiram a terra deles, porque eu já dei essa terra para eles. Então, não peguem de beber, não peguem de comer, o que vocês usarem, vocês paguem, mas não queiram enfrentar esse povo, tá bom? Então, aqui nós vemos a lembrança de Moisés sobre este momento, tá? E aqui, versículo 8 do capítulo 2. Assim contornamos o território de nossos parentes,
os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Então eles não enfrentaram, eles contornaram ali na ocasião. Evitamos o caminho que passa pelo Vale de Arabá, que sobe de Elat e Ezion-Geber, e então quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu, não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, e nem comecem uma guerra contra eles. Então aqui, no meio do caminho, nós vemos um outro povo, certo? Dessa vez os descendentes de Ló, certo? Dessa vez os descendentes de Ló. Então ele fala, não perturbe este povo também. Eu dei a eles como propriedade essa região, a região de Ar, e não darei vocês parte alguma do território deles. Então, conforme eles vão passando, Deus vai falando, aqui não é de vocês, passa reto. Aqui também não é de vocês, passa reto. E Deus vai guiando e orientando conforme eles vão marchando sentido a terra prometida. Porque haveriam batalhas, mas não contra esses povos em específico. Para você já ver que tem guerras que nós não temos que entrar, não é? Deus avisa. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar, eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse, mexam-se, atravessem o ribeiro de Zared, e assim atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia até atravessarmos por fim o rio de Zereb. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse, hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Então nós vemos um detalhe aqui curioso, fala até mesmo que naquelas regiões realmente haviam ali gigantes, né? A Bíblia relata, né, que haviam sim esses homens altos, esses gigantes, mas não importa quem estava ali, se era descendente de Ló, não era para que essas pessoas fossem perturbadas naquele momento. Então, aqui a gente vai vendo que ele vai descrevendo que Deus ele vai contornando alguns povos e falando, aqui vocês não mexem, aqui vocês não tocam. E justamente nós vamos ver então que existem limites. Nem tudo era para ser dos israelitas, né? E fica claro então ele falando que quem era para morrer, morreu, que o tempo passou, que tinham se passado já todos os anos, né? Nós vamos vendo, então, o Moisés fazendo essa recapitulação de por onde eles passaram, certo? Antigamente, aquela região era considerada a terra dos Refaíns que haviam habitado ali, embora os amonitas os chamassem de Zanzumins, também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Então, aqui, na verdade, fica uma explicação. Naquela região tinha gigantes, mas Deus concedeu vitória sobre aqueles gigantes. Tanto para os descendentes de Esaú quanto para os descendentes de Ló, a região onde os descendentes de Esaú e os descendentes de Ló estavam foram terras que, ainda que tivessem inimigos, ainda que tivessem gigantes, o que estivesse por ali, Deus removeu, Deus retirou, porque Deus também tinha promessa com esses povos. Então, realmente, aqui é uma explicação de que Deus foi com eles, foi com esses povos, ajudou esses povos, e não era realmente para Israel lutar contra esses povos, porque tanto Esaú quanto Ló tinham parte na história com Deus, e Deus tinha parte com eles, deu essa terra para eles, e não era realmente para eles quererem guerra com esses povos. Pelo menos nessa passagem aqui, tá bom? Porque nós temos que entender que, sim, o povo israelita guerreou contra seus parentes em muitas ocasiões, mas não nessa ocasião. Nessa ocasião era só para eles passarem por ali. Então tem hora para tudo, tem tempo para tudo. Nós vemos sim na Bíblia que os israelitas lutaram contra muitos de seus parentes. Porém, não nesse momento. Nesse momento, eles estão em outra parte do período e realmente era só para eles contornarem, só para eles passarem e não terem problemas com esses povos.
Algo parecido aconteceu quando os cafitoritas de Creta invadiram e destruíram os aveus que habitavam em povoados na região de Gaza. Versículo 24. Então o Senhor disse: Mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Então aqui você já vê que Deus agora decreta: eu estou mostrando para vocês que o rei de Hesbom, chamado Seom, que é um amorreu, contra este vocês vão guerrear. E contra este eu vou dar vitória para vocês. E a partir daí que vocês vão começar a se tornar um povo temido. Porque os outros ao redor, eles vão começar a ver a vitória de vocês. Eles vão começar a ver que a minha mão está com vocês. Então aqui você vê que o direcionamento de Deus, ele não é confuso. Se é sim, se é não. E aqui nós vamos já partindo, né, para praticamente os versículos finais do capítulo 2, que é a vitória sobre Seom de Hesbom. No versículo 26, do deserto de Quedemonte enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seu caminho, ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú que habitam em Seir nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entraremos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e o tornou hostil a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então você vê, contra os descendentes de Esaú, não teve guerra, eles passaram. Pelos descendentes de Ló, não teve guerra, eles passaram. Quando chega aqui no rei Seom de Hesbom, Deus fala: aqui vai ter batalha. Então, aqui diz a Bíblia que o próprio Senhor endurece o coração daquele rei já para que haja aquela guerra mesmo, porque era para acontecer. Então, nós vemos que Deus, ele tem controle sobre tudo, sobre todas as situações. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza, mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós e matamos a ele e seus filhos e todo o seu povo. Então Deus concede vitória para eles aqui. E também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale e toda a região até Gileade, e nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter. Pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Olha que forte! Aqui eles reconhecem: não haverá muralha alta o suficiente para nos deter, porque nós temos Deus, nós estamos com Deus. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas ao longo do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. E nós finalizamos aqui o capítulo 2, que é muito interessante, é muito rico, né? Então você vê Moisés ali discursando, tudo isso faz parte de um discurso, não estava acontecendo naquele momento. Então você imagina que estava todo o povo diante de Moisés e Moisés discursando. Por quê? Porque ele ia morrer, porque ele já estava velhinho, porque ele não ia acompanhar esses jovens nas suas próximas batalhas, né? Então simplesmente ele começa a lembrar tudo que tinha acontecido. Então, até aqui são só lembranças, é só uma recapitulação para você não ficar confuso, não ficar perdido. São coisas que já aconteceram, né? Então você vê que para Deus existe limite. Tem batalhas que não se entra, tem batalhas em que se entra, mas essas que você vai entrar, quem concede vitória é o Senhor, porque foi Ele que permitiu. Então, é tudo muito, muito, muito controlado. Deus não perde o controle sobre nada. E justamente nós podemos trazer para nossas vidas, né? Que erros do passado que eu já aprendi que eu não posso mais cometer. Porque é isso que Moisés está fazendo com esse povo, né? Inclusive, erros que não eram nem deles, né? Às vezes nós aprendemos com o erro de outras pessoas. É interessante avaliar erros que nós já fizemos e não podemos fazer porque já tivemos uma lição, mas também às vezes nós acabamos aprendendo pelo erro dos outros. Então, é interessante você às vezes conversar com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais experiente, com pessoas que podem te trazer experiências, muitas vezes testemunhos que nós escutamos.
de pessoas, né, testemunhos de vitórias, testemunhos de derrotas, e nós acabamos aprendendo com a experiência de outras pessoas, mas principalmente aqui nós vemos que se nós confiamos em Deus, obedecemos a Deus e entregamos a Deus, não tem como dar errado, né? Então, realmente, esse livro de Deuteronômio, ele tem muito a ensinar para nós. Eu espero que você continue aqui segurando na minha mão e vamos seguindo aos pouquinhos a leitura bíblica. Foi um prazer estar aqui com você, que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.